que eu tava com estágio 4 de câncer. O filho dela foi completamente curado da leucemia. Ele me curou de crise de ansiedade, de crise de pânico, de depressão. Eu odiava ser uma pessoa intensa. A mãe foi alcançada na casa dela, onde ela estava. Eu era muito tímida, eu não falava com ninguém. Eu sou a Duda e eu quero contar pra vocês um dos meus maiores encontros com o Senhor e como Ele me transformou, como Ele me curou, como Ele me mostrou que Ele é um pai que se importa, um pai que nos cura, um pai que nos encontra. Eu sempre fui saudável, eu nasci num lar cristão, mas quando eu tinha 14 anos eu comecei a sentir muitas dores no meu abdômen. E aí, de uma forma resumida, eu tava sentindo muitas dores. Eles descobriram que eu tava com o meu intestino um dentro do outro, fizeram uma cirurgia, mandaram pra biópsia. No fim, eu descobri que eu tava com estágio 4 de câncer, já tinha se espalhado para alguns órgãos. Quando eu tava na maca, no centro cirúrgico, eu escutei a voz do Senhor, que eu não sabia que era a voz do Senhor, mas Ele falou pra mim: filha, você não vai morrer, eu ainda tenho muitas coisas pra você. E mesmo que as notícias eram ruins, os diagnósticos eram péssimos, tudo ao meu redor tava caindo aos pedaços, eu tinha confiança naquilo que o meu pai tinha me falado, de que Ele ia cuidar de mim, de que Ele ia me curar. E depois de 2 meses, o que era um estágio 4 de câncer, eu fui 100% curada. Ele não só curou meu corpo, mas Ele transformou e mudou a minha identidade. Ele mostrou a minha filiação, Ele mostrou o quanto Ele me ama. E hoje eu vivo pra Ele, hoje eu prego as boas novas dEle, eu testemunho sobre o que Ele fez na minha vida. Uma das minhas maiores mensagens é de identidade, por isso que eu até criei a minha marca, Made for Identity, feitos para identidade, porque eu acredito que até o que a gente veste, a gente também mostra isso para as pessoas. Então, essa camiseta é de identidade. E é isso, gente. Então, que você que está assistindo esse vídeo agora, vocês sejam encontrados também pelo amor do Pai, pela cura do Pai, e que vocês tenham certeza da filiação de vocês em Cristo, em nome de Jesus. E vocês podem comprar isso no site madeforjesus.com.br ou também podem procurar o meu Instagram, Duda SC Moura, e aí vocês vão encontrar mais informações lá. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafa Assis, sou aqui aluno da BCCM, sou pastor, tenho um chamado apostólico e profético. Tive 3 encontros com Jesus em 2018 que mudaram a minha vida. Eu pensei que eu ia morrer eletrocutado com o poder que veio sobre mim. Depois disso, o Senhor me conectou com o Randy Clark. Eu viajei quase 2 anos com o Randy Clark pelo Brasil, fazendo escola de cura, escola de profeta, vendo o Senhor curar pessoas, curar câncer, o Senhor levantando de cadeira de roda, cego, surdo. E hoje, pela graça dele, a gente faz isso também. A gente planta escolas, escola de profeta, escola de cura. Vemos pessoas sendo ativadas e uma dessas pessoas ativadas, a gente estava ensinando uma discípula nossa que Jesus cura e o poder dele é curador. E ela, recém-convertida, 1 semana de convertida, a amiga dela ligou para ela dizendo que o filho dela tinha descoberto leucemia, uma criança, acho que de uns 3, 4 anos. Ela ligou pelo telefone falando: se lá na igreja ensinou que Jesus cura, eu quero orar pelo seu filho. E ela declarou pelo poder e pela autoridade em nome de Jesus, e o filho dela foi completamente curado da leucemia. Glória a Deus por isso. Você também pode se mover no poder de Deus. É só você pedir que o Espírito Santo que já mora em você venha com poder e com batismo novo sobre você. Você tem tudo o que você precisa. A Bíblia já diz para você curar os enfermos. Então, haja, coloque sua mão e tenha fé no que a Bíblia já diz que é a realidade para você. Deus te abençoe. Eu tenho um canal chamado Rafa Assis. Você pode ir lá se inscrever, ativa a notificação, e se você quiser se tornar membro para ter conteúdos exclusivos e aulas particulares sobre cura, sobre profético, você pode ir lá e se tornar membro e ter acesso exclusivo a esses materiais, tá bom? Também tem links na descrição muito importantes que você pode ter acesso às escolas online, cursos online, PDFs, e-books, tá bom? Deus te abençoe, tem muito material. Se você quer viver esse chamado, se você quer viver essa ativação profética, dom de cura, dom da fé, tem materiais para você nesses links da descrição lá no canal do YouTube, tá bom? Deus te abençoe. Obrigado, tchau, tchau. Tudo bem? Eu sou Priscila Feijó, eu sou aluna também do BSSM e eu tenho uma coisa muito legal para te contar. Há muitos anos atrás eu tentei o suicídio e o Espírito Santo de Deus falou comigo pela primeira vez: não vale a pena fazer isso porque eu tenho vida para você. E eu quero falar isso hoje para você. Deus tem vida para você. A alegria do Senhor é sua força. Hoje a alegria e a vida que eu carrego de Deus, eu quero que você seja alcançado aí também nessa hora, com essa alegria, com essa vida. E eu quero te dizer também que o Senhor, Ele me curou de crise de ansiedade, de crise de pânico, de depressão. Tudo isso que era muito bagunçado dentro de mim, na minha alma. O Espírito Santo me curou. E eu quero declarar essa cura também na sua vida, aí onde você está. Porque Deus, Ele entra na internet também. Eu já fui curada através da internet numa live. Então, se Ele fez em mim, Ele também vai fazer em você aí agora.
E outra coisa também que eu quero orar e declarar, se você tem problema de coluna, eu já tive um problema de coluna onde eu precisava de cirurgia. Eu fiquei 2 meses sem andar. E o Espírito Santo, Jesus me curou e eu quero liberar essa mesma unção de cura na minha vida, da coluna, sobre a sua vida também, aonde você está. Seja hérnia de disco, seja cervical, qualquer desalinhamento de coluna, eu quero que você receba agora, que ela seja alinhada no nome de Jesus. É isso, pessoal. E eu também tenho viajado com o Randy Clark, eu faço tradução nos eventos dele, então eu espero que a gente se encontre ou nos eventos da BSSM ou do Randy Clark. Te vejo lá. Tchau, tchau. Oi, gente, eu sou a Bárbara, eu sou aluna do BSSM, eu faço on-campus, né, presencialmente. Eu fiz primeiro e segundo ano em 2017 até 2019, quando eu tinha uns 20 aninhos ainda. Voltei pro Brasil, fiquei um tempo aqui, servindo a minha igreja, me formando na faculdade, em psicologia. E Deus me chamou para voltar pro terceiro ano, nesse ano de 2025. E eu obedeci, na cara e na coragem, enfim, enfrentando alguns desafios, mas dizendo sim para Jesus, porque vale muito a pena por Ele. E hoje eu tenho feito o BSSM terceiro ano, tem transformado a minha vida. Fazem 3 anos que eu tô fazendo, mas parecem que eu já vivi 10. Enfim, uma das coisas que eu mais vivi de transformação na minha vida foi entender de fato quem eu era. E algo que eu quero te incentivar, de se olhar, de se enxergar como Jesus te enxerga. Antes, eu odiava ser uma pessoa intensa. Eu achava que isso era um problema, eu achava que isso era um defeito. E eu cheguei a questionar Deus, por que Ele me criou tão intensa, tão agitada, tão sanguínea? E Ele me lembrou, essa crise foi em 2023. E Ele me lembrou que em 2017, quando eu fazia o primeiro ano da BSSM, eu tava numa ativação que minha pastora fez e ela pediu pra gente perguntar pra Deus qual nome o Senhor dá pra nós, como Ele nos chama. E o nome que Deus me deu foi intensa. E naquela época aquilo não fazia muito sentido pra mim, mas no meio da minha crise, em 2023, Deus me lembrou, lembra como eu te chamo? Lembra como eu te criei? Então, a partir daquele momento, quando eu lembrei que Ele me chamava daquele jeito, que Ele me criou daquele jeito, a minha vida mudou completamente. Eu comecei a romper em todas as áreas da minha vida, porque eu aprendi a me enxergar como Ele me enxerga. Então, eu quero te incentivar a isso. E, se você quiser fazer parte disso comigo à distância, quiser semear na minha vida, eu vendo cafés missionários. Como é que funciona isso? A minha tia é produtora de café e ela me deixa revender os cafés dela para levantar recursos para pagar os meus custos na BSSM, morando lá nos Estados Unidos. Como eu não posso trabalhar, Deus me deu algumas estratégias para fazer levantamento de recursos e esse é um deles. Então, caso você queira, vai ter um link aqui ou um telefone, você pode falar comigo e eu posso mandar por correio para você para qualquer lugar, tá bom? Deus te abençoe e lembre-se, é muito importante, faz a diferença você se enxergar com os olhos de Jesus. Pergunta para Ele, Jesus, como você me vê? É isso, Deus abençoe. Boa tarde, eu sou a Priscila, aluna da BSSM Português. Estou aqui para contar um testemunho do que aconteceu aqui na Escola de Profetas, onde eu pude ser usada por Deus para trazer o perdão para um filho e uma mãe. Então, assim, através da oração, ele conseguiu perdoar a mãe. E nesse mesmo instante, a mãe foi alcançada na casa dela, onde ela estava, através do Espírito Santo. E na mesma hora, ela ligou para o filho para pedir perdão e houve uma restauração da família. Então é uma coisa que impactou muito esse testemunho. Quando a gente libera perdão para alguém que a gente precisa pedir perdão, você sabe. Então eu acho que essa história é para você também que está ouvindo. Se você precisa liberar perdão para alguém, esse é o momento de você declarar com a boca: eu te perdoo pelo que você fez e pelo que você disse. Para liberar para os céus, no mundo espiritual, algo sobrenatural sobre a tua vida. E isso fala mais sobre você do que sobre o outro. Então, esse foi um testemunho impactante que aconteceu aqui na Escola de Profetas. Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Oi, gente, eu sou Fabi. Eu estou aqui na Escola de Profetas, em São Paulo. Eu vim servir junto com o time da Bethel. Queria compartilhar com vocês um testemunho que aconteceu hoje na sala profética, onde nós estávamos ministrando, né, as pessoas que estavam entrando ali. Tem uma turma que profetiza as cegas, tem outra com arte profética e eu fiquei para profetizar através de um versículo. Então a primeira pessoa que eu recebi, eu senti para ela a palavra que colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Na mesma hora eu senti que o Senhor estava dando para aquela mulher um dom de cura e eu comecei a falar sobre isso e comecei a liberar que ela, em todos os lugares que ela fosse, ela
iria ser ousada, ela ia ser corajosa e iria alcançar todas as pessoas que o Senhor queria alcançar através da cura. E no mesmo instante, aquela mulher, ela recebeu uma presença muito forte do Espírito Santo. Ela recebeu uma impartição do dom de cura e eu estava com a Bíblia na mão e segurando ela com a outra mão. Então nós duas fomos pro chão, que eu não consegui segurar. Mas a presença de Deus foi tão forte que eu tive que ajudá-la a sair do local até ela receber tudo que ela precisava receber do Senhor. Foi um momento muito lindo. E depois ela compartilhou que ela já tinha recebido uma palavra sobre o dom de cura. Ela ia começar a andar em cima disso, do que o Senhor já tinha falado. Então o Senhor tem falado muito comigo nesse tempo sobre obediência. Obedecer, ouvir a voz do Senhor e obedecer. Como diz essa mensagem de Esté 4,14. Fala que Esté, ela foi levantada pelo Senhor para estar na posição que ela esteve de rainha naquele tempo certo. Então o Senhor, ele nos chama, nos coloca nos lugares certos, no tempo certo. E nós precisamos entrar pelas janelas que o Senhor abre para que pessoas sejam alcançadas. O Senhor, ele pode fazer todas as coisas sem depender de nós, mas como um bom pai, ele ama fazer as coisas em parceria com seus filhos. E quem quiser essa camiseta, quiser andar em cima dessa verdade, só seguir @useoneway. Essa é uma marca de camisetas que levanta recursos para a missão. Então eu te convido para estar seguindo, para estar garantindo a sua camiseta. E é isso. Oi, eu sou a Carol, eu faço parte do time de administração da BSSM Português. E no primeiro dia eu tive uma experiência muito incrível. Um rapaz veio para poder orar comigo e aí o Senhor me mostrou ele como um professor. E aí eu comecei a falar para ele que Deus via ele como professor, que eu não sabia se ele realmente ensinava, mas que ele tinha um dom de mestre. E aí eu comecei a falar que não era um professor qualquer, mas era um professor da palavra de Deus. Mas não era apenas teologia, e era a palavra com revelação, era a palavra com o profético. E eu comecei a ministrar a ele sobre isso, e a minha parceira, minha dupla, começou a falar que via ele muito organizado, ele muito centradinho, controlando tudo. E que por conta disso, ele estava sendo impedido de fazer grandes coisas. Quando ele foi mostrar o iPad dele, ele mostrou um plano, um projeto que o Senhor deu para ele em 2007. E que ele ainda não tinha dado continuidade, ele não tinha começado. E o projeto se chama Projeto Obadias, onde ele capacita profetas e envia profetas. Então ele estava falando que quando ele chegou aqui na escola de profetas, ele perguntou pro Senhor: Deus, é para eu continuar esse projeto, é para eu começar esse projeto? E no primeiro dia, na primeira sessão, ele recebeu a resposta de Deus: vai, continua, começa esse projeto. Então Deus fez algo muito grande na vida dele. Oi gente, eu sou a Vitória. Eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre o meu testemunho, que inclusive eu estar aqui falando com vocês hoje é um grande testemunho que Deus fez na minha vida. Porque eu era muito tímida, eu não falava com ninguém, eu odiava a câmera, se eu visse um celular na minha frente, eu tava virando o rosto, me escondendo, porque eu não sabia quem eu era, não sabia como Deus me via, como uma filha amada, que Deus cuida de mim, eu sou perfeita do jeito que Deus me fez, com muito cuidado, Ele cuida de mim, com todo o amor do mundo. Então ele me desbloqueou sobre isso, hoje eu consigo gravar, porque eu sei que eu sou linda do jeito que Deus me fez. E hoje eu tenho liberdade para fazer o que Deus me chamou para ser. Hoje eu tô aqui até na mídia, servindo, podendo gravar, abençoar as pessoas através do meu testemunho e transbordar isso para outras vidas também. Deus abençoe. Meu nome é Ana e esses dias têm sido dias muito incríveis, assim, de ativação, e a gente realmente está vendo o mover e o manifestar do Espírito Santo. Uma das experiências que eu tô tendo é de servir na sala profética. Então a gente geralmente trabalha em duplas e aí vem uma pessoa e a gente pergunta pro Espírito Santo o que ela quer comunicar com essa pessoa. Comigo, geralmente, Deus fala muito através de palavras. Então ele me dá uma palavra, exemplo, amor, bondade, paz, fortaleza, só um exemplo. Mas ele geralmente me dá uma palavra e aí através dessa palavra ele começa a ministrar coisas no meu coração pra eu ministrar pra pessoa. Ontem, especificamente, sentou uma moça e aí eu não sei porquê, mas me veio a palavra nações. Só que na hora eu quis repreender esse pensamento, porque eu falei, nossa, não deve ter nada a ver. Ela mora aqui no Brasil, eu nem sei da vida dela, não deve ter nada a ver com nações, nem sei se ela já viajou. Mas aí eu aprendi que geralmente o primeiro pensamento é o Espírito Santo falando com a gente. E aí eu arrisquei. E aí eu falei assim, olha, eu ouvi nações e tal, não sei o quê. E aí eu comecei a ministrar em cima disso, né, sobre a vida dela. A pessoa que tava fazendo par comigo também ministrou algo em relação a isso. Quando a gente terminou, ela deu um feedback pra gente falando que ela realmente tem chamado pra nações, que ela já morou nos Estados Unidos, que ela já foi pra outros lugares e ela tava esperando pra ser enviada novamente. O Espírito Santo é realmente poderoso e ele realmente usa a gente só precisa se colocar disponível e aprender a forma certa que Deus se comunica com a gente, porque ele fala com todo mundo. Ele fala comigo e ele fala com você também. Eu tô indo agora pra casa, por conta do horário do meu voo, mas tô indo com o coração
em paz e tranquilo, porque eu sei que o que eu recebi aqui foi demais, foi muito bom. Eu recebi palavras de direção, palavras de destino, palavras que confirmaram palavras que eu já havia recebido e palavras novas também, sobre essa nova temporada que eu tô vivendo, né? Foram palavras muito poderosas, palavras que mexeram aqui dentro. Eu sei que eu tô gerando, tô saindo grávida da Escola de Profetas, grávida de promessas, grávida de ministério e muito feliz, muito satisfeita. A presença do Senhor foi real, fortíssima, fortíssima, ao céu baixinho. Só vem pra escola, vem na Escola de Profetas do ano que vem, não percam, porque é sobrenatural. Não tem outra palavra que defina melhor do que sobrenatural. Não se explica. Muito maravilhoso mesmo.